levanta agora, veja a terra que o Senhor prometeu. Conquista, conquista. Glórias a Deus. Amém, irmãos? Paz do Senhor a todos. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Momento especial, né? Momento com Deus, onde nós vamos refletir um pouquinho sobre a soberania de Deus, irmãos. Quero falar sobre a vontade permissiva e a vontade soberana de Deus. Amém? Eu espero que você seja alertado, que você seja fortificado por essa palavra. Amém, irmãos? Nós temos que entender que existe um Deus que está acima de todas as coisas, um Deus que é soberano, um Deus poderoso na batalha, e eu espero que você venha entender o propósito de Deus para a tua vida. Amém? Então vamos lá. Quero compartilhar aqui com vocês no Evangelho, no livro do profeta Jeremias, capítulo 29, versículo 10. Amém? Jeremias, capítulo 29, versículo 10 diz assim: porque assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos na Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Amém? O profeta Jeremias era considerado, né, o profeta chorão, né, irmão? O profeta que chorava muito pelas lutas que o povo estava passando. Ele também escreveu, né, o livro de Lamentações. Então nós estamos aqui verificando essa palavra tão maravilhosa de Deus, falando assim, porque assim diz o Senhor. Eu gosto quando começa o texto dessa forma, porque é algo muito forte, muito poderoso, né? É o próprio Deus aqui manifestando a glória dele. Não é aqui uma palavra de homem, não, é a palavra do próprio Deus. E ele diz, quando ele diz, tudo tem que obedecer. E os propósitos de Deus não podem ser frustrados, irmãos. E ele fala, porque assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos na Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Veja, o profeta Jeremias foi levantado, irmãos, para falar ao povo de Deus, que havia um período em que o povo estaria numa condição de escravidão pela desobediência. É muito bom a gente dar a palavra de vitória, é muito bom a gente falar coisas maravilhosas, mas o mundo hoje ele está nesse caos por falta de entendimento das coisas de Deus, do Criador. O mundo hoje está perecendo porque as pessoas não obedecem à palavra de Deus, né? A anarquia está sendo estabelecida pelos veículos de comunicação, pela sociedade ímpia que está aí, pelos governos ímpios que estão se levantando cada vez mais contra a palavra de Deus, contra as verdades do Deus Criador. E por isso Deus ele tem deixado a sua palavra para nos guiar, né? Mas infelizmente o ser humano ele não quer obedecer, ele não quer ser humilde, ele não quer entender que ele é pó, que ele é cinza, que alguém o criou, né? Que alguém o formou, e o ser humano ele está se corrompendo a cada dia. O povo de Deus não foi diferente. O povo de Deus estava tendo vitórias, bênçãos, desde a saída do Egito, né? O anjo do Senhor acompanhando o povo, o anjo do Senhor abrindo porta, quebrando agrilhões, derrubando impérios, derrubando cadeias, derrubando muralhas, dando vitória para o seu povo. Chega uma hora que o povo de Deus consegue chegar à terra prometida, mas ali o povo começa a se corromper de novo, o povo começa a perder novamente, né, o entendimento do Deus eterno, vivo,
Porque, irmãos, a acomodação, ela traz na vida da pessoa o esfriamento espiritual. Quando eu falo acomodação, eu estou falando acomodação de buscar a Deus, né? E o povo de Deus, quando ele para de clamar, quando ele para de buscar, ele se acomoda. E quando ele se acomoda, ele esfria. E quando ele esfria, ele peca. E quando ele peca, ele abre porta. E quando ele abre porta, não é para Deus, irmãos, é para o inimigo entrar e arrebentar. Então, eu quero falar sobre esses dois assuntos, né? A vontade permissiva de Deus e a vontade soberana de Deus. A vontade permissiva, meu querido, ela está na nossa vida. Quando nós tomamos uma atitude de fazer o que nós queremos, Deus ele permite, porque nós temos essa liberdade. Nosso Deus não nos fez uma marionete, ele nos fez um ser pensante, com livre-arbítrio, para nós decidirmos o que nós queremos da nossa vida, né? E muitas atitudes que nós tomamos nos traz derrota, nos trazem tristezas, angústias e problemas. E há a necessidade de nós começarmos a obedecer a palavra do Senhor. Há necessidade de nós estarmos ligados com o Espírito Santo de Deus que nos orienta o que nós devemos fazer. E o povo de Deus ali então começa a se corromper. Deus ele manda os seus profetas, madrugando, de manhã, tarde e noite, avisando que era para o povo se arrepender. Desde o sacerdote até o juiz, até aquele mais humilde súdito do reino de Israel, ele tinha que buscar a Deus com arrependimento e voltar ao primeiro amor. Mas infelizmente o povo não ouviu. Mesmo Deus dando avisos que ele iria entrar com o seu juízo. E acontece, irmãos, que o juízo de Deus chega. Deus ele usa outras nações para punir o seu povo. E Nabucodonosor, então, ele entra na cidade santa, invade tudo, queima tudo, mata muitas pessoas, muitos são mortos de pestes, né? Outros são mortos a fios de espada, outros são levados cativos para a Babilônia. E ontem eu estava pregando sobre isso. Quando Deus ele leva cativo para a Babilônia, ele estava reservando um povo que ia ser restaurado, que ia ser guiado pelos profetas. E no meio desse povo, Deus ali levou alguns, como Daniel, como Ezequiel, Sadraque, Mesaque e Abednego, os próprios anciãos de Israel, que eram tementes a Deus. Em meio àquele povo corrupto, alguns estavam ainda firmes na presença do Senhor. E Deus então ele permite que o povo entrasse na Babilônia, e lá na Babilônia, o povo de Deus, ele começou então a viver, e a esperar pelas promessas de Deus. E é interessante, irmão, que a vontade permissiva do nosso Deus, ela faz com que nós venhamos a reconhecer os nossos erros. Porque Deus ele não vai imputar em você algo de peso, de mandamento. Não, é pela graça que nós somos salvos, pela fé em Cristo Jesus. Então, quando nós entendemos a graça de Deus, nós começamos então a ter o temor de Deus, porque o nosso Deus é soberano. E o povo então vai cativo para a Babilônia. Mas lá na Babilônia, eles estavam tendo apoio, eles estavam tendo revelações de Deus, porque Deus havia colocado pessoas para ajudar o seu povo. E aqui o profeta Jeremias é usado pelo Espírito Santo, e Deus fala com o povo dele. Então, quero te falar nessa tarde, meu querido, que Deus ele fala contigo, fala com a tua casa, fala com a tua família, fala, meu irmão, forte nessa tarde, nesse momento falando para você, porque certamente, passado um determinado tempo, eu vou te visitar, e eu vou trazer a boa palavra que eu tenho a respeito de ti. Essa é a palavra, irmãos, que eu quero que você tome posse nessa tarde. Sabe, nós erramos, mas o nosso Deus é um Deus de misericórdia, é um Deus de bênção, é um Deus que nos ama e quer nos levantar. Deus ele quer nos erguer novamente. E no nome do Senhor Jesus, recebe essa palavra de vitória. Onde você está aí nesse momento, Deus está te visitando nesse momento. Deus está trazendo um alento para o teu coração. Quem sabe muitos têm errado, muitos têm tomado atitudes erradas, têm pecado, mas eu quero te falar que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado e a misericórdia dele nos alcança. A misericórdia dele nos alcança. E aqui ele diz assim, bem sei, porque eu bem sei, no versículo 11, porque eu bem sei os pensamentos que tenho de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais.
Então Deus, ele tem projetos na nossa vida. Deus, ele tem coisas grandes para a nossa vida. Eu sempre falo que nós nascemos com um propósito, meu querido. Você nasceu com um propósito. E aquilo que está, meu irmão, na tua vida, ainda sem resposta, em nome de Jesus, nós declaramos que essa resposta chegou hoje à tarde. O Senhor, ele tem um tempo determinado para esse problema que você está passando. O Senhor está no controle de todas as coisas. Ele permitiu que o povo dele fosse levado para a Babilônia, para um conserto, né? Para uma busca, para um arrependimento. Né? E aí, meu querido, como é que tira agora o povo de Deus de um cativeiro? Como é que vai acontecer a libertação? Né? Quem sabe ali o povo estava perguntando, já passaram 10 anos, 20, 30, e agora? O que vai acontecer? Mas o Senhor vem e dá uma palavra. O tempo é de 70 anos. Há tempo para tudo, meu querido. Há tempo para a tua vitória. Há tempo para a tua cura. Há tempo para a tua libertação. E eu creio em nome de Jesus Cristo que esse tempo ele chegou em nome de Jesus. Porque Deus tem pressa, meu querido, em te ajudar. Ele tem pressa. Mas aqui, meu querido, nós temos que ver que essa pressa do povo, ele estava atrelada à vontade soberana de Deus. Amém? A Bíblia diz que a oração do justo vale muito em seus efeitos, né? A oração move o braço de Deus. Então Deus, ele determinou um tempo. E é interessante como Deus está no controle de todas as coisas. Eu falei agora sobre a vontade permissiva, né? Mas tem a vontade soberana de Deus. E essa vontade, meu querido, ninguém pode destruir. Satanás não pode parar os planos de Deus. Satanás não pode parar o que Deus tem para a tua vida. Porque a soberania de Deus está sobre ti. O poder de Deus está sobre a tua casa, sobre a tua família. Então você tem que entender que o soberano, o eterno, o poderoso, aquele que tem a chave da tua vitória, ele pode nessa hora mudar totalmente o rumo da tua vida. Ah, meu querido, e aqui no livro de Isaías, nós vamos ver algo tremendo, né? Deus, ele fazendo coisas tremendas, né? A Bíblia diz assim, né? Em Isaías 45, assim diz o Senhor, de novo, né? Deus falando, assim diz o Senhor, ao seu ungido a Ciro, a quem tomo pela sua mão direita para bater as nações diante da sua face. Eu soltarei os lombos dos reis para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Irmãos, essa profecia de Isaías é 150 anos antes de Ciro chegar ali na Babilônia. Irmãos, olha o propósito de Deus. É por isso que eu falo que nós nascemos com propósito, meu querido. Não existe isso de você ter nascido para sofrer. Ah, minha vida é só para sofrer, é só para derrota. Eu nasci para ser capacho do diabo. Eu nasci para ser enganado. Isso é mentira, meu querido, de Satanás. Deus, ele tem o controle de todas as coisas. E aqui Ciro, ele não conhecia Deus, né? Ciro, ele era um homem, né? Que ainda ia nascer com um propósito. O propósito era Deus usar esse homem para libertar o povo dele, né? Ciro, então, ele é profetizado há 150 anos, né? Eu acredito que Ciro deva ter chegado lá na Babilônia nos seus 45, 50 anos, né? Eu acredito, eu não posso afirmar isso, mas pelo que nós estamos vendo aqui, né? Esse ungido, esse escolhido, ele tinha um propósito. E a Bíblia diz que Deus usa até um ímpio para dar vitória para o seu povo. E a Bíblia fala que Ciro, então, ele se levanta, né, e vai arrebentando com as nações. Ele começa, então, a conquistar as nações por uma profecia do próprio Deus. E Deus, então, usa Ciro a entrar na Babilônia, a arrebentar com o cativeiro do povo de Deus. E Deus toca no coração daquele homem para libertar
libertar o povo de Deus que estava há 70 anos cativo. Eu quero te falar que Deus está no controle da história. Deus está no controle da tua história. Deus, ele quebra cadeias, destrói agrilhões. O Senhor tem preparado algo grande para a tua vida. O Senhor tem preparado algo grande para a nossa vida. Nós temos que acreditar nos processos que Deus nos ensina aqui na sua palavra, meu querido. Tem coisas que nós podemos evitar. Tem coisas que nós podemos fazer para não cairmos em tentação. Mas se nós já caímos, se nós já estamos caídos, se nós já estamos derrotados, eu quero te falar que tem um Deus que nos levanta, um Deus que nos ama, um Deus que nos corrige sim, mas um Deus que nos dá livramento também. E Deus, ele fala que tinha levantado Ciro aqui 150 anos antes de Ciro nascer. Deus já havia determinado algo. E Deus já tem determinado algo para a tua vida. Deus já tem determinado algo para a tua família, para a tua casa. Deus já tem determinado a cura, a libertação, a restauração. Deus já tem determinado a tua família estar unida de novo. Pessoas que não se falam, pessoas que se odeiam. Deus já determinou esse perdão. Deus já determinou a vitória, meu querido. Nós temos que entender a palavra do Senhor, né? É uma promessa que Deus tem, uma promessa poderosa, porque quando Deus ele promete, ele cumpre. O que Deus havia prometido para Abraão, para Isaac e para Israel, tinha que se cumprir, meu amado. Jesus tinha que vir através da família de Abraão. Deus tinha que levantar essa nação. E Deus, ele quer ver a tua família se levantando, porque é promessa dele para a tua casa, para a tua família. Então não ignora a palavra de Deus nesse momento. Não ignora o que Deus tem para você. Começa a buscar a palavra de Deus. Começa a orar. Começa a entender que o Senhor está no controle da tua vida. Quem controla a tua vida é o Senhor Jesus. O que está acontecendo neste mundo é vontade permissiva dele. Porque o homem escolheu isso. Amém, irmãos? Mas aqueles que estão na presença do Senhor são guiados pelo Espírito Santo. E a vontade de Deus é, meu querido, soberana na tua vida. E o que Ele tem para a tua vida é vitória, é bênção, é paz, é alegria. Você crê nisso? Você toma posse disso? Tome posse, meu querido, dessa palavra. Quem sabe você está no hospital, quem sabe no leito de enfermidade, quem sabe você está no manicômio, né? Ali com um parente, quem sabe você está em depressão, quem sabe você está com pessoas presas em cadeias. Eu quero te falar que a vontade soberana de Deus está acima de tudo isso, porque Ele não quer, meu querido, que ninguém sofra. Ele quer te ver feliz porque Ele te ama, Ele tem projeto para a tua vida. Mas Ele pede de ti uma coisa, sabe o que é? É o teu coração. Ele fala em Provérbios: filho, me dá teu coração, me dá tua vida, te entrega a mim, me busca, e tu vais me encontrar. E quando tu me encontrar, tu vai achar as fontes das águas vivas. Tu vai ter paz em meio às tribulações, tu vai ter força para vencer as tuas lutas, porque o reino de Deus é chegado, meu querido. O reino de Deus é chegado. E o reino de Deus, meu querido, ele traz coisas que esse mundo não pode dar. Ele traz vitória, ele traz paz, ele traz alento, ele traz certeza de que nós não estamos sozinhos. E aí você consegue superar os problemas. Não adianta eu ficar falando de céu para você aqui, ficar falando da vida eterna para você aqui, se a tua necessidade também é aqui e agora. Mas esse aqui e agora pode ser resolvido sim, porque o reino de Deus, meu querido, é paz e justiça. O reino de Deus, ele tem que ser ganhado à força. Então te esforça, meu querido, para que o reino de Deus se manifeste aqui na terra, através da tua vida, e pessoas venham ver que tu és mais que vencedor em Cristo Jesus, e que pessoas venham ver que esse Deus existe, é poderoso para mudar a tua história. Eu fico olhando tantas promessas na Bíblia, mas eu vejo tanto o povo de Deus sendo destruído, é porque falta conhecimento. Então vamos tomar posse, meu irmão, vamos tomar posse, minha irmã, das nossas bênçãos que Jesus conquistou na cruz do Calvário. Amém, irmão? A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Declare isso aí. A vitória é minha pelo sangue de Jesus. Eu creio nas promessas de Deus. Declare isso. Declare isso. Deus é soberano
soberano na minha vida. Eu não aceito a ingerência do diabo na minha vida. Quem dirige a minha vida, a minha casa, é o soberano do universo. Declare isso. Declare isso. Amém? Louvado seja Deus. Eu espero que você tenha se alimentado dessa palavra. Nós estaremos já orando pelos irmãos aqui que pediram oração. A Rosinete, a Diane, a Meire Souza, a Carolina, o Roberto César, a minha sogra, a irmã Marli Quadros, a Vana Barros, o pastor Merandolino, que Deus abençoe, né, o meu sogro amado do coração, né, e o Jackson Fernandes. Gente, e todos aqueles que estão fazendo parte desse grupo, eu quero dizer que nós estamos orando por vocês. Né, vamos crescer essa legião de pessoas, né, que estão assistindo ao vivo e que vão assistir depois. Compartilhe, gente, esse momento com outras pessoas, porque tem gente clamando por ajuda, gente. Aqui no Brasil, tem muita gente desprezando a palavra de Deus, porque a oferta é muita, né? São muitas igrejas em todas as esquinas, mas existem lugares onde o evangelho é escasso, onde não tem gente ouvindo a palavra do Senhor, tantas pessoas sofrendo nesse exato momento, precisando de uma palavra de vitória, meu querido. E vão compartilhar a palavra de Deus. Né? Nós não temos prata, não temos ouro, mas o que nós temos, isso nós compartilhamos em nome de Jesus, que é o poder do Espírito Santo. Amém? Eu quero te convidar a orar nessa hora. Vamos orar em nome de Jesus. A Joelma Pires também está pedindo oração nesta hora. Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Então, eu quero que você determine aí no seu coração. Não é a situação econômica que está ditando a minha vida, não é o problema de saúde que está ditando a minha vida, não são as lutas que estão ditando a minha vida. Quem está no controle da minha vida é o soberano de Israel, o Deus que tem projeto de vitória para o meu viver. Amém? Oremos ao Senhor. Santo Deus, eterno Pai, graças te rendemos, Senhor, por este momento, meu Pai. Ó Deus, a tua palavra, ela tem poder, Senhor, de despertar a fé no coração de cada um que está nesse momento, Senhor, assistindo essa transmissão e aqueles que ainda vão ver, Pai. Pelo poder do nome de Jesus, meu querido, onde tu estás, recebe agora a confirmação do poder do nome de Jesus na tua vida. O Senhor Jesus está cavalgando em direção a você, rapidamente pelas nuvens, levando você agora a um outro entendimento, que Ele é soberano dos céus e da terra. Ele é soberano na vida de quem Ele quer, seja servo de Deus ou não. E os propósitos de Deus não podem ser frustrados. E o propósito dele na tua vida não será frustrado. E no nome de Jesus nós declaramos que os pensamentos de paz e de bênção que Ele tem para ti, hão de acontecer, porque você tem clamado a Ele, você tem buscado a Ele, você tem dito a Ele, Senhor, me ajuda. E no nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui decretando essa palavra de vitória e de bênção para a tua casa, para a tua família, para o teu coração. Em nome do Senhor Jesus, o Senhor é contigo, o Senhor que te guarda. Ele é a tua sombra, a tua direita, a tua esquerda. Ele vai na tua frente, Ele vai atrás. O Senhor é que te protege. Ele é o teu Deus. Não existe outro Deus que possa decidir sobre a tua história. Busca Ele de coração. E no nome do Senhor Jesus eu declaro sobre a tua vida o senhorio do nosso Deus, sobre as tuas causas, sobre os teus problemas. E Ele está controlando nessa hora e jogando por terra a fúria do diabo, jogando por terra a palavra de maldição, jogando por terra a inveja, olho gordo, destruindo todo o laço do passarinheiro. Em nome do Senhor Jesus, nós declaramos a vitória que há na tua vida, meu querido, porque há vitória para ti. O diabo não quer que aconteça a vitória, mas ele é um derrotado, porque ele não tem mais poder sobre os teus planos, sobre os teus projetos. Recebe a tua bênção nessa hora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E todos digam amém. Amém, irmãos? Creia nessa vitória, creia nessa bênção. E amanhã, se Deus quiser, estaremos aqui, amém? Compartilhe, tá? Nós estamos no YouTube também, tá, irmãos? Estamos no YouTube, nós
Vamos depois passar aqui o endereço que eu não estou bem aqui lembrado, mas vai estar tudo gravado lá também. Amém, irmãos? Amanhã às 15 horas, horário, né, antigo, não é horário de verão não, horário aqui do Pará, tá? Estaremos aí, se Deus quiser, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos. Até a próxima. Amém. Fique com Deus.